Hoje à tarde estava meditando, né, a palavra, pedindo uma direção de Deus para esse momento. E Deus me levou uma palavra lá em Isaías. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto, né? A gente vai ler Isaías 55:1. Mas antes de a gente entrar no texto e ler, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha casa, quando eu era pequeno ainda, né? Quando eu era criança. Há muitos anos atrás, né? Mais de 25 anos, né? E eu lembro que naquela época a gente estudava de manhã e chegava em casa, né? Como diz o ditado, né? Asilado de fome. Né? Eu e meus irmãos chegavam comendo as panelas. E naquela época a gente tinha uma secretária em casa, né? A gente tinha uma empregada doméstica que cuidava da casa e ela que fazia as refeições. E eu lembro que num desses dias que nós voltamos da escola, o meu irmão mais novo, o Bruno, ele foi lá nas panelas, porque a gente se servia nas panelas. Ela deixava ali a comida pronta, em cima do fogão, e a gente se servia nas panelas para almoçar. Geralmente meus pais almoçavam fora, enfim, estavam no trabalho, não almoçavam com a gente. E o Bruno estava com tanta fome que ele foi lá nas panelas, e ele foi o primeiro a comer esse dia. Ele já chegou, já foi, já se serviu. Quando eu fui comer, ele já tinha terminado. E quando ele terminou de comer, que a secretária lá viu o ossinho de frango, ela perguntou assim: Bruno, tu comeu o frango que estava na panela? Ele falou assim: nossa, comi, estava uma delícia. Ela falou assim: mas eu nem cozinhei o frango. Tava só temperado, menino, eu não cozinhei. Ele falou assim: nossa, eu nem percebi. Eu tava com tanta fome que ele comeu só o frango temperado. E ela tinha o hábito de, às vezes, cozinhar para a semana toda. Então, ela fez o almoço do dia e ela deixou o frango temperado para já fazer para congelar para os próximos dias. E ele comeu e ele não percebeu que estava cru. Aquela comida estava crua. E aí, quando a gente lê Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1, são 2 versículos que a gente vai ler. Aqui na minha Bíblia está com o título de Convite à Salvação. E aí ele começa falando assim: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Essa palavra é interessante, e por que eu lembrei dessa história do meu irmão? Porque muitas vezes nós nos comportamos igual o Bruno. Muitas vezes a gente, no desespero, a gente come qualquer coisa. Né? Basta ter um pouquinho de tempero. O tempero ele camufla o cozimento do alimento, porque verdadeiramente o tempero ali dá o sabor, né? Ele marina o alimento, mas ele não é o alimento completo. Inclusive um alimento cru, todos nós sabemos que pode fazer muito mal. Pode vir ali bactérias, pode ter micróbios, enfim, uma série de coisas que fazem mal para a saúde, vermes. Então, existem alguns alimentos que são perigosos, né? Como, por exemplo, peixe. Se você comer um peixe cru é algo muito perigoso. Ele pode vir cheio de vermes. E aqueles vermes, eles acabam contaminando as nossas vidas. E quando nós lemos essa palavra, irmãos, essa palavra está aqui num contexto do povo de Israel, do povo eleito por Deus, mas a gente está lendo dentro de um livro profético. E o livro profético ele aponta para aquilo que iria acontecer. Então, na verdade, Isaías está fazendo um convite para o povo da época. E eu imagino que naquela época eles estavam vivendo
em desacordo com aquilo que Deus tinha para a vida deles. Com o alimento que Deus tinha para a vida deles, com a bebida que realmente Deus queria dar para eles. E talvez você não tenha feito o que o Bruno fez, né? De comer um alimento cru, temperado. Salvo aí, obviamente, se você já comeu um sushi da vida. Mas eu lembro que muitas vezes a gente passou sede. Quando a gente sente sede, a nossa boca ela seca. A nossa boca ela começa a querer rachar. E é interessante porque se a nossa boca secar, a gente morre. A nossa boca ela precisa ficar úmida, ela precisa ficar molhada. Mesmo que você não esteja comendo, ingerindo um alimento, ela tem que estar úmida. Imagine se a sua boca secar. Se a sua boca secar, ela morre. Você morre. E aí a primeira coisa que Deus fala aqui nesse texto é que existe um convite. E o convite de Deus é o quê? Venha e beba. Irmãos, Deus tem uma água limpa para dar para as nossas vidas. Então aqui a gente vai ver pelo menos 3 situações. Quando a gente está com sede, obviamente a sede se mata com água. E a água na Bíblia significa o Espírito Santo. O que Deus está falando é o seguinte, olha, a sede que vocês têm, só quem vai matar é o Espírito. Não adianta você beber outra água, não adianta você querer beber outra bebida, porque é o Espírito que vai saciar a sua sede. E muitas vezes a gente está dentro da igreja bebendo uma água que não sacia a nossa sede. Muitas vezes a gente está buscando um líquido que ele não gera nutrição. Às vezes esse líquido ele só enche a nossa barriga. Lá em Fortaleza a gente costumava dizer, quando os meninos eram pequenos, que tinha uma barriga enorme, a gente falava que era o menino do buchão. Barriga d'água. Da barriga d'água. Então parece que você está só tomando água e aquela água ela está só te inchando, mas ela não está te preenchendo. É diferente você beber uma água que te incha, que te deixa obeso, do que você beber uma água que faz com que o seu organismo flua, que faz com que o seu organismo verdadeiramente seja alimentado. E talvez você não saiba, mas a água é o principal alimento que nós precisamos. Você consegue viver 40, 50 dias sem comer, mas a gente não consegue sobreviver 6, 7 dias sem beber água. Então o que Deus está falando para você na noite de hoje é, nós não conseguiremos viver sem beber da água do Espírito. Nós não aguentamos, irmãos, nós não suportamos. E aí o profeta fala o seguinte, vem e beba um vinho. Eu não sei se você sabe, mas o vinho na Bíblia, ele significa a alegria. E muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas estão servindo ao Senhor com peso, com tristeza. É alarmante, a gente vê inclusive líderes que estão carregando o ministério com peso. Líderes que estão com as suas famílias destruídas. Líderes que estão querendo dar cabo da sua vida, porque já não suporta mais. E aí o que o profeta está dizendo? Está faltando vinho novo na vida dessas pessoas. Está faltando o vinho que alegra o coração. O vinho que traz a leveza. O vinho que traz essa paz interior. E aí ele fala o seguinte, mas se você não quiser vinho, talvez você não esteja precisando de vinho. Talvez você esteja alegre, talvez você esteja feliz. E aí o que o profeta fala? Venha e beba leite. E o que é o leite, irmão? O leite é o principal alimento que nós temos depois da água. Qual que é o alimento que todo recém-nascido mamífero toma? É o leite. Então nós nos alimentamos do leite materno. Um cachorro se alimenta de leite, um macaco se alimenta de leite. Então todos os mamíferos precisam do leite. O leite é um alimento que dá sustância. Diferente da água, é aquele alimento que vai trazer sustância. E o que Deus está falando para nós na noite de hoje? Que muitas vezes as pessoas elas estão até com alegria dentro da igreja. Mas elas não estão buscando sustância para a sua vida.
E a sustância, irmãos, ela é tão importante quanto o fluir do Espírito. Porque imagine uma pessoa trabalhar estando fraca, né? Principalmente se for um trabalho braçal, um trabalho forte, ela não aguenta. Ela não tem resistência para realizar o trabalho. O que Deus está falando para a gente hoje? Que se nós não bebermos o leite do Senhor, a sustância que Ele tem para nos dar, a gente não vai aguentar. A gente não vai ter força. As lutas vão vir, vão ganhar de nós. Por quê? Porque você não tem como reagir, o teu organismo está fraco. Se você pegar uma criança que ela não tem um aleitamento materno, que ela está sendo alimentada por um alimento sintético, feito em laboratório, em pó, você vê que essa criança, a saúde dela é diferente de uma saúde que mama no peito. Uma criança que mama no peito, ela tem muito mais sustância, ela é muito mais saudável. Quando vem alguma adversidade, alguma doença, o corpo dela luta, o corpo dela absorve mais, o corpo dela consegue vencer através dos anticorpos que cria. Agora, uma criança que bebe leite em pó, ela não consegue criar anticorpos. Ela não consegue criar sustância na sua vida. E aí são aquelas pessoas que fraquejam na fé. Elas estão só buscando surfar nas ondas rasas, só onde tem espuma. São pessoas que não vão mais profundo em Deus, que não vão buscar um alimento mais sólido. Então a primeira coisa que Deus está falando para nós é isso, né? É um convite para que a gente beba do Espírito, para que a gente se alegre com o vinho do Senhor e para que a gente busque a sustância, traduzido aqui pelo leite. Depois, irmãos, ele vai falar algo muito interessante. Ele faz uma pergunta para nós. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Quando a gente pensa em dinheiro, irmãos, dinheiro a gente se obtém pelo esforço do nosso trabalho. O dinheiro ele vem pelo esforço. Você trabalha, você presta um serviço, você vende algo que você ou se esforçou para produzir, ou se esforçou para criar uma logística de comprar um produto, de vender um produto. Então o dinheiro ele está relacionado ao esforço humano. É aquilo que nós fazemos para obter algo. E aí o que o profeta fala? Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Em outras palavras, ele está dizendo assim, por que vocês estão usando o esforço de vocês com coisas que não alimentam? Com coisas que são descartáveis, com coisas que não são perenes? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? O que nós temos buscado na nossa vida com o nosso esforço que não satisfaz o espírito? E sabe o que é interessante, irmãos? Que às vezes dentro da igreja nós estamos pagando com esforço algo que não é espiritual. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja pagando com seu esforço algo que não precisa se esforçar. Algo que é dado por Deus, porque nós somos filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E muitas vezes pessoas estão se esforçando para poder alcançar uma graça em Deus. Eu sei que a maioria de nós veio de herança católica, né? Eu vim de família católica, fui batizado, crismado na igreja católica. Então essa mensagem ela é muito forte. Você faz algo para ser aceito por Deus. Você vai no domingo, às vezes na missa, para poder pagar a sua santidade, né? Para pagar pelos seus pecados. Então muitas vezes a gente faz o bem procurando a recompensa divina. Mas na verdade o que ele fala? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. O que na verdade Deus está falando para a gente hoje é que já existe um banquete preparado. Nós não precisamos nos esforçar para conquistar algo que foi Jesus que conquistou. A conquista foi dele, não foi nossa. Não é minha conquista, não é sua conquista. Deus está falando para nós o seguinte,
que grande não é aquilo que você faz, não são as tuas obras, não é o teu ministério, não é aquilo que você faz para Deus, mas grande é aquilo que você carrega. Então nós somos grandes em Deus não pelo que fazemos, mas pelo que nós carregamos. Nós carregamos uma mensagem, nós carregamos um Deus que tudo pode. Por isso que nós somos grandes. E quando ele fala para a nação de Israel que eles seriam grandes, Deus está falando isso. Vocês serão grandes não por causa de vocês, não por causa do exército de vocês, mas porque vocês carregam um Deus que tudo pode. Nós cantamos aqui uma música tremenda que fala sobre a Páscoa. E se nós voltarmos lá em Isaías 52, versículo 13, que fala sobre o servo sofredor. Isaías 52, 13. Lá diz o seguinte: vejam, o meu servo ele terá êxito, ele será muito exaltado. Muitos, porém, ficarão espantados quando o viram. O seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como um homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Amém? Então o que a palavra de Deus está falando? Irmão, quem fez foi ele. Quem sofreu foi ele. Quem pagou a conta foi ele, não fomos nós. Nós apenas usufruímos daquilo que ele conquistou. Então, quando o profeta Isaías fala aqui no capítulo 55, versículo 1 e 2, e chama as pessoas para usufruírem daquilo que Deus tem para dar, é por causa dessa palavra de Isaías 52. É porque houve um cumprimento, houve um preço a ser pago. E por causa desse preço, nós podemos usufruir. Então saiba que você não carrega grandes qualidades, as coisas que acontecem na sua vida não acontecem por causa de você. Eu sei que todo mundo aqui é preparado, eu sei que todo mundo aqui tem dons e talentos, mas não é isso que te faz grande, não é isso que te faz alguém ter galardões no reino dos céus, não. O que faz você ter o galardão é a mensagem que você carrega, é o Deus que você carrega. E quando você tem esse entendimento, as coisas mudam na sua vida, porque você faz não por causa de você, ou não porque você precisa fazer. Então nós estamos aqui, irmãos, não porque nós precisamos fazer, ou porque nós temos que fazer, ou porque temos que pagar uma certa penitência num feriado. Não, a gente faz porque nós carregamos um Deus grande. Nós carregamos um Deus que tudo pode. E Ele é muito maior do que as nossas vidas, Ele é muito maior do que aquilo que você possa fazer, do que aquilo que você possa entregar para Ele. Então, para nós concluirmos, né, Deus ele nos pergunta, o que nós temos corrido atrás? O que você tem corrido atrás, irmão? Qual tem sido as suas prioridades? Será que nós temos corrido atrás de aceitação? Será que nós temos corrido atrás de projeção? Será que nós temos corrido atrás de projeção? Será que nós temos corrido atrás de bênçãos? Será que nós temos corrido atrás de satisfazer a nossa alma, o nosso ego? Ou será que a gente tem vivido a plenitude de um Deus que habita em nós e que se manifesta a partir de nós? O fluir de Deus, ele é de dentro para fora. Muitas vezes a gente vai na igreja para colocar coisas que estão fora para dentro, mas não. Igreja é a gente colocar o que está dentro para fora. É eu colocar aquilo que está dentro de mim para fora. É eu transbordar o que Deus está fazendo na minha vida. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja onde quer que você esteja. Nós estamos lá para transbordar. Então que nessa noite você possa se achegar até Deus, bebendo do seu Espírito. Se você está precisando, talvez você esteja precisando de vinho, de alegria, do vinho novo, dessa renovação
né, de alegria, ou talvez você esteja precisando de leite, ou talvez a gente esteja precisando dos três. Estou precisando de água, de vinho e de leite. Então nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você colocasse, se curvasse aí diante de Deus, né? Você se conectasse com o Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem, através dessa palavra, né? Que você possa absorver essa porção e fazer com que ela frutifique na sua vida, que ela gere frutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa mensagem, Deus. Nós entendemos, Pai, que muitas vezes andamos como mendigos espirituais, fuçando em qualquer tipo de alimento, às vezes até catando alimento nos lixos, Pai, da vida, tentando saciar a nossa fome, tentando matar a nossa sede, bebendo de fontes impuras, Pai, de fontes contaminadas. Mas nós queremos nessa noite, Pai, te pedir perdão, Deus. E queremos te pedir que a tua palavra, que a tua água, que o teu Espírito venha a ser a nossa bebida, Pai. Nós queremos fluir, Pai, no Senhor. Nós queremos fluir em Deus. Não pelo nosso conhecimento, não pela nossa força, não pelas nossas faculdades mentais. Mas que seja o teu Espírito falando ao nosso coração, que seja o teu Espírito ministrando, Pai, em cada um de nós. E que nós possamos caminhar, Pai, na revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Matando os desejos da alma, Pai. Calando a nossa voz interior, mas dando voz ao Senhor nas nossas vidas. Que o teu vinho, Pai, que alegra o coração, seja derramado sobre nós. Que haja grande alegria, regozijo, por estarmos servindo ao Senhor, por sermos escolhidos para a tua obra, para o teu evangelho. E principalmente, Pai, por sermos escolhidos para sermos filhos. Que privilégio sermos filhos, Pai. Isso é um privilégio, Pai, é um presente. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos por tudo que o Senhor passou. Todas as dores que o Senhor teve que enfrentar na cruz do Calvário, Pai. Toda a rejeição que o Senhor teve, Pai, foi para que nós tivéssemos vida, Pai. E que nós possamos beber, Pai, do leite que o Senhor tem para derramar sobre nós. O leite que traz essa sustância. O leite que nos posiciona no Senhor. O leite que nos fortifica, Pai. O leite que nos dá a segurança e a certeza de que caminhamos no Evangelho pleno. E que mesmo que as adversidades venham, mesmo que as lutas venham, mesmo que o inimigo queira instalar um vírus espiritual em nós, a nossa imunidade, Pai, ela está fortalecida no Senhor, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que possamos colocar sobre o domínio do Espírito todo o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos, que achamos às vezes que fazemos para o Senhor, para obter alguma bênção ou algo em troca, quando na verdade muitas vezes o fruto do nosso trabalho ele é em vão, Pai, porque o Senhor já fez esse trabalho por nós, o Senhor já arou a terra por nós, Pai, e muitas vezes nós precisamos apenas usufruir da colheita, Pai. Apenas identificar os frutos do Espírito, identificarmos eles nas nossas vidas, para que a gente usufrua, Pai, de cada um deles. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos tomar posse dessa palavra, onde os alimentos saborosos estariam destinados àqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, àqueles que verdadeiramente procuram ao Senhor em espírito e em verdade. Então que o teu banquete esteja posto nas nossas vidas, Pai. E que nós possamos sentar à tua mesa, Pai. E ceiar com o Senhor, Pai. Queremos a tua comida, queremos o teu alimento. Queremos o teu tempero, Pai. Que a nossa vida ela tenha o teu tempero. Que possamos ser defumados pelo teu Espírito, Pai. Que tenhamos o cheiro do Senhor, Pai. O cheiro do teu reino, Pai. Que tenhamos o cheiro do teu Evangelho.
e que as pessoas sejam atraídas por esse cheiro, Pai, por esse perfume. Que cada um aqui, Pai, seja abençoado essa noite, que o Senhor venha fortalecer a sua vida, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor coloque por terra toda luta, toda dificuldade que qualquer pessoa esteja passando, Pai, mas que o Senhor esteja protegendo a sua vida e a sua casa, guardando com os teus anjos, guardando debaixo do teu sangue, Pai, para que o mal não se achegue. Eu quero também colocar aqui a vida do Dudu e da Bruna, Pai, que iriam estar conosco, mas por algum motivo não puderam vir. Que o Senhor de igual modo esteja lá com eles, abençoando a vida deles, cuidando do coração deles, Pai, e os livrando de todo mal. Assim nós oramos, Pai, nessa noite. Te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.